Olá, pessoas! Professor Lucas aqui com assunto que cai todo ano no Enem. Hidrostática. A estática do hidro, do líquido, isso mesmo, tá? Nós vamos estudar quais são as condições e quais são as leis que envolvem a estática de líquidos. Bom, se eu estou falando de líquido, a gente tem que mudar um pouquinho as nossas definições. Ao invés de falar de massa, quando eu estou falando de hidrostática, a gente vai trabalhar com densidade. Ao invés de trabalhar com força, melhor dizendo, a gente vai trabalhar com pressão. Então, vale a pena fazer uma breve revisão aqui. O que é densidade mesmo? Densidade, por definição, é a massa em relação ao volume ocupado por esse corpo. Tá bom? Dependendo da situação, ele fala de massa específica ao invés de densidade. A diferença, ela é simples. Densidade é quando eu tenho um corpo não homogêneo. Massa específica é um corpo homogêneo. Porém, tanto densidade como massa específica têm a mesma definição, que é massa por volume. Então, em unidades no sistema internacional, nós teríamos quilogramas por metro cúbico. Porém, não é uma unidade muito utilizada. Geralmente aparece para a gente gramas por centímetros cúbicos. Por isso que é legal lembrar que para a transformação de gramas por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico é só multiplicar por 1000. E aqui, dividir por 1000. Fica a dica. Já pressão, a gente vai usar mais o termo pressão do que força. Tá? Pressão também é uma definição. A pressão é a relação entre a força perpendicular de um corpo exercida sobre uma área. Pressão. Então é força perpendicular em uma determinada área. Em termos de unidade no sistema internacional, olha lá. Força é Newton, área é metro quadrado. Essa unidade também é conhecida como Pascal. Porém, assim como densidade, não aparece muito a unidade Pascal como unidade de pressão. Aqui eu posso ter várias vertentes de sistemas usuais. Eu posso ter metros de coluna de água, MCA. Eu posso ter milímetros de mercúrio. Eu posso ter pressão atmosférica. Eu vou deixar para a conversão dessas unidades para daqui a pouco. Então, tendo esse conceito em mente, que quando eu trabalho com hidrostática, eu vou ter que trabalhar com densidade e pressão, a gente pode conseguir entender o que o cara chamado Steven conseguiu explicar. Também conhecido como o princípio fundamental da hidrostática. O princípio do Steven diz o seguinte para a gente. A diferença de pressão, tá vendo que ele usa o termo pressão ao invés de força? A diferença de pressão entre dois pontos do mesmo líquido é igual ao produto da massa específica, densidade, também chamada de densidade, pelo módulo da aceleração da gravidade local e pela diferença de profundidade entre os pontos considerados. Você fala, professor, beleza, eu li isso, acompanhei sua leitura, mas não entendi nada que o senhor leu. Tá bom, vou traduzir para vocês. Ele quis dizer o seguinte, que essa diferença de pressão, aqui nesse ponto existe uma força aplicada a essa área. Nesse ponto existe também uma outra força aplicada a essa área. Ou seja, aqui eu tenho uma pressão que eu chamo de PA, aqui eu tenho uma pressão que eu chamo de PB, e existe uma diferença de pressão, que seria a pressão no ponto B menos a pressão no ponto A. Em módulo, pode ser, né? PA menos PB em módulo. Essa diferença de pressão, ela é dada pela relação densidade vezes gravidade vezes profundidade. Profundidade, tá? Conhecido também como DGH, ou se for no caso de massa específica, ρGH.
Então, em palavras simples, o princípio de Stevens fala que a diferença de pressão entre dois pontos é igual a ρ, G, H. ρ é massa específica, a gente pode usar D também. G, gravidade, e H é a minha profundidade. Eu vou colocar ρ, porque geralmente os exercícios eles trazem líquidos homogêneos e puros, né? Só água, só óleo. Então aí errou porque eu estou falando de massa específica, tá? Foi isso que ele falou pra gente. É possível demonstrar essa equação? Sim, mas não é o foco da aula. É uma demonstração simples, aí pensando no volume de um cilindro, pensando que pressão é força por área. É simples chegar nessa relação, tá? Bom, vocês querem demonstração? Então vamos lá, vamos demonstrar. Ó, imagina um cilindro. Eu vou calcular, demonstrar a pressão absoluta aqui, porque fica fácil, né? A entender o porquê. Se eu imaginar um cilindro, eu sei que a força que está sendo exercida nesse ponto B, por exemplo, é a força a peso da água. Então a pressão no ponto B, por exemplo, vai ser o peso da coluna de água e uma determinada área que eu selecionei. E peso, todo mundo sabe que é massa vezes gravidade. Em termos de densidade, porque eu falei para vocês que ao invés de massa é legal trabalhar em densidade. Então, massa específica é massa por volume, ou simplesmente que a massa é igual a massa específica vezes o volume. Porém, volume nada mais é do que a área do cilindro vezes a altura que eu estou. Substituindo aqui na fórmula, ficaria que a pressão no ponto B é igual a massa, que é igual a ρ vezes a área vezes a profundidade do ponto B, vezes G, dividido pela área. Área em cima com área embaixo. A pressão no ponto B vai ser ρ, G, profundidade do ponto B. Obviamente, qual que vai ser a pressão no ponto A? ρ, G, profundidade no ponto A. A diferença entre essas duas pressões dá o quê? ρg delta H, ou seja, esse delta H é a diferença entre o ponto A e o ponto B. Então, obviamente, não precisa saber a demonstração, foi o que eu falei, uma demonstração simples, tá? Mas é importante dizer que a diferença de pressão entre dois pontos obedece à relação ρg-H, né? Entenda esse H como a diferença das alturas dos dois pontos. Se eu quero saber a pressão local no ponto B, vai ser ρg-HB. Se eu quero saber a pressão no ponto A, ρg-HA. Isso eu chamo de pressão absoluta, tá? Aonde que nós podemos aplicar esses conceitos do princípio de Stevens? Geralmente em tubos em U, que é essa situação, né? Em que eu coloco dois líquidos não miscíveis que não se misturam, e por conta de não se misturarem, de terem densidades diferentes, nós observamos uma diferença da altura em relação aos dois. Então, o exemplo clássico é quando eu coloco óleo e água. Nós observamos que a altura da coluna de óleo é bem maior em relação à altura da coluna de água. Por que isso? Porque a densidade do óleo ela é menor do que a densidade da água, ou seja, ela tem um peso, entre aspas, né? Menor. Bom, e a partir do princípio de Stevens, né, ele fala que a diferença de pressão ela depende, ρg delta H, apenas da diferença de profundidade. Então eu quero dizer que na mesma profundidade, ó, se eu traçar essa linha aqui, o ponto A e o ponto B em relação à água, por exemplo, tem a mesma profundidade. Se tem a mesma profundidade, significa que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Se pressão vai ser, o tubo está aberto dos dois lados, então a pressão no ponto A vai ser a pressão da atmosfera, porque o tubo está aberto, mais ρgH do óleo, essa é a pressão do ponto A. É igual à pressão do ponto B, o tubo está aberto também, então é a pressão atmosférica mais ρgH da água. Pressão da atmosférica vai embora com a pressão da atmosfera,
gravidade vai embora com gravidade depois, e nós chegamos na seguinte linda equação, que ρ do óleo vezes H do óleo é igual a ρ da água vezes H da água. Tanto faz escrever ρ ou D. ρ, massa específica, substância pura. D, densidade, é um corpo não homogêneo. Tá? Essa é uma das aplicações. A segunda aplicação clássica, que está relacionada à pressão da água, né? Nós podemos observar nessa garrafa, por exemplo, que a vazão, não, melhor, a pressão, que está relacionada aqui à velocidade da água, né? No ponto inferior à garrafa é maior do que a pressão no ponto superior. Isso se dá por conta da altura da coluna de água. Quanto maior a profundidade, ó, esse aqui é o Hzão. Quanto maior a profundidade, maior a pressão total. E vale lembrar que a pressão total, segundo Steven, vai ser quem? Quando a garrafa está aberta, né? No caso aqui a garrafa está aberta, vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é dado por μ ou ρ GH. Massa específica, gravidade e profundidade. Então, quanto maior o Hzão, maior a pressão total. E, a partir desse conceito, um cara chamado Torricelli, ele conseguiu a primeira medida da pressão atmosférica. Isso mesmo. O ar exerce, tá? A atmosfera gasosa exerce uma força em uma determinada área da região nossa. Tanto no nosso corpo, como também na superfície. E nós chamamos essa força na determinada área de pressão atmosférica. Então, Torricelli, para verificar quanto valia essa pressão atmosférica, essa força numa determinada área, ele pensou o seguinte: eu vou pegar um tubo, eu vou colocar mercúrio e eu não vou deixar esse mercúrio sair do tubo, e sem deixar com que ele saia, eu vou colocar ele dentro de também mercúrio. De tal forma que esse líquido vai ficar estático, parado. E a justificativa dele é que esse líquido ficou parado a 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa, porque a pressão nessa profundidade, essa pressão aqui, que é o chamado ponto A, era igual à pressão desse líquido. Observem que nesse caso, eu estou fechado, tá vendo? A tampa aqui está fechada. Então, eu sei que a pressão da atmosfera, nesse caso, é igual à pressão no ponto B, que se deu apenas pela pressão de 76 centímetros de mercúrio, Hg. Então, seguindo o princípio de Steven, ele verificou que a pressão atmosférica era o equivalente a 76, uma altura de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa. Essa unidade é muito usual, principalmente quando a gente vai medir pressão. A pressão arterial, a sistólica diastólica de um ser humano normal é de 12/8. Não. O termo correto a se usar seria 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. A gente usa muito essa unidade de milímetros de mercúrio, principalmente para pressão sistólica e diastólica, medida aí no exame de rotina, tá? De saúde. Agora, se esse experimento fosse feito com água ao invés de mercúrio, nós teremos uma coluna equivalente a 10,2 metros de água. Então nós podemos também dizer que a pressão atmosférica vale aproximadamente 10 metros de coluna de água. Se eu for substituir na fórmula que pressão é força por área, força peso desse líquido e tal, a gente consegue chegar, tudo no sistema internacional, que uma atmosfera vale aproximadamente 10 a quinta Pascal.
ou exatamente 101.325 newtons por metro ao quadrado, que é a mesma coisa de aproximadamente 10 a quinta Pascal. Tudo isso são unidades, tá, que estão medindo a pressão de uma atmosfera. Então essas são as principais unidades que nós usamos para pressão. Tá? É importante lembrar, em termos de aproximação, que uma atmosfera é a mesma coisa do que 10 a quinta Pascal. Pascal é onde eu estou no sistema internacional, hein, gente? Que é o equivalente a 10 metros de coluna de água ou 760 milímetros de mercúrio. Tá? Como que eu faço para converter uma unidade em outra? Lembrando dessa conversão e fazendo uma linda regrinha de 3. Você consegue chegar em uma e transferir para qualquer outra dessas 4 unidades. Bom? Bom, agora um princípio também dentro da hidrostática, mas diferente de Steven, é o princípio de Pascal, muito utilizado no nosso dia a dia também. Todo sistema dito sistema hidráulico usa esse princípio. Ou seja, direção hidráulica, macaco hidráulico, elevador hidráulico, freio hidráulico, tudo que é hidráulico usa o princípio de Pascal. Pascal observou que se eu tivesse um líquido incompressível, ou seja, um líquido que se comprime pouco, geralmente na prática a gente usa o óleo. Tá? O óleo é mais incompressível do que a água, porque a água, querendo ou não, tem um pouquinho de molécula gasosa aqui. O óleo tem pouco gás. Em qualquer ponto de um líquido incompressível, a pressão exercida ela é distribuída integralmente para o ponto subsequente. O que eu quero dizer? Que a pressão nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, é idêntica à pressão no ponto 2. Porém, se eu conectar esse líquido em áreas diferentes e também lembrarmos que pressão nada mais é do que força por área, eu posso dizer que a força no êmbolo 1 sobre a área no êmbolo 1, ou seja, a pressão 1, né, é igual à pressão 2. Força no êmbolo 2 sobre a área no êmbolo 2. Tá bom, professor, beleza? Mas o que isso tem de legal? É o seguinte, essa relação é uma relação que diz que quanto maior a área, maior é a força suporte. Porque a divisão tem que ser a mesma. Então, com isso daqui, com uma engenharia desse tipo, um tubo em U, por exemplo, ligado, né, conectado a êmbolos de áreas diferentes, eu consigo ter um ganho de força. Um ganho de força proporcional às áreas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma área 2 vezes maior, eu consigo ter o dobro de força. Olha só a dica, anota aí. Se eu tenho uma área 3 vezes maior, eu tenho o quê? O triplo do aumento da força. Se eu tenho uma área 10 vezes maior, eu consigo aumentar essa força em 10 vezes. Então, tudo que é hidráulico segue o princípio de Pascal, e o princípio de Pascal é uma forma de ganho de força a partir dessa observação que ele fez, né? Que a pressão ela é distribuída integralmente sobre todos os líquidos, sobre todos os pontos do líquido, tá bom? E fica a dica aí para lembrar, né? Olha lá, dobro da área implica em dobro da força. Triplicou a área, triplicou a força. E assim por diante. E para fechar com chave de ouro, essa aula de hidrostática, talvez o mais importante dos 3 princípios é o princípio de Arquimedes. Eureka! Eureka! Esse mesmo. O que ajudou o rei Hierão a provar que a sua coroa de ouro realmente não era de ouro. Arquimedes, para provar que a coroa do rei Hierão não era de ouro, ele teve que desenvolver esse princípio. Ele observou que toda vez que você mergulha um corpo sobre um líquido, ele vai deslocar, esse corpo desloca um determinado volume de água ou de líquido.
E ele observou que o peso do líquido deslocado era igual à força que o deixava mais leve. Porque quando a gente está dentro da água, a gente se sente mais leve. Então ele diz que ele é igual a empuxo. O peso do líquido deslocado, ele pode ser calculado pela relação densidade do corpo, volume submerso vezes a gravidade. Em outras palavras, ele diz que essa força de empuxo, essa força vertical e sempre para cima, ela vai ser a densidade do corpo vezes o volume submerso vezes a gravidade dele. E a partir dessa equação, ele conseguiu comprovar que a coroa de ouro realmente não era de ouro, porque ele descobriu a densidade do corpo submerso. Certo, pessoal? Espero que tenha entendido e bora para os exercícios.